A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui, graças a Deus, nesse dia que se chama hoje, para continuar o estudo do livro de 2 Samuel. Hoje é o capítulo 5, Tem aqui Davi, é ungido rei de Israel. O título, o capítulo 5 de 25 versículos, Depois vamos ter mais um título aqui no meio do capítulo. A gente vai lendo, meditando. A gente vai entrar, irmãos, numa parte aqui da história bíblica aqui do segundo livro de Samuel, Se os irmãos quiserem saber o escritor do livro e outros detalhes que a gente comentou, irmãos, para a glória de Deus, está no capítulo 1. Acesse o canal aí para a glória de Deus, Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo. Nós estamos aí já com o capítulo 1, o 2, o 3 e o 4. Hoje é o 5. Nós vamos começar, irmãos, a adentrar mais profundo assim, na história, da vida de Davi. Já o capítulo 5 vai falar mais a idade que ele estava quando ele foi ungido rei sobre todo Israel e outros detalhes na vida dele, irmãos, de casamentos. Mas casamento, sim, vai falar aqui de filhos e outras partes da vida dele, peculiaridades, nós vamos estar explicando aqui, irmãos, e trazendo para os nossos dias, irmãos, e aprendendo. Aleluia. O versículo 1 fala assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram, dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e a tua carne. Todas as tribos, irmãos? 12 tribos. Muita gente vieram reconhecermos a Davi como ungido do Senhor. Os irmãos vão ver no capítulo 4, que ele primeiro foi reconhecido por uma das tribos. Acontece um outro episódio que eu não vou falar aqui, já falei no capítulo 4, os irmãos podem acessar, com um filho de Esaú que era vivo, aleluia, e ao vir a morte desse filho de Esaú, para depois tudo isso acontecer, irmãos, tantas guerras, tantas mortes, esse reconhecimento. Irmãos, alguém hoje, nos dias nossos, quer que rápido, irmãos, as coisas aconteçam, quer já orar, quer começar a caminhada hoje, já quer ter reconhecimento fala de pessoas. Não é assim, irmãos. Na vida cristã, a Bíblia fala que as coisas, irmãos, a gente tem que ter paciência, resiliência, fé, perseverança. Irmãos, ser valente, ser corajoso. A Bíblia diz: correndo dos céus a ganhar força. Irmãos, e é com o passar de dias, ali ser de firmes e constantes, Deus vai nos dando as coisas, Deus vai fazendo as coisas, Deus vai preparando as coisas. Irmãos, a vida de Davi não foi fácil, irmãos. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas como ele passou por adversidades, por lutas, por provas, por guerras, para ele chegar, irmãos, aqui, nessa parte da história bíblica aqui, de 2 Samuel capítulo 5, ele ser reconhecido por todo o povo, irmãos. Os irmãos falam assim: mas como é que eu vou saber disso? A gente está lendo aqui, irmãos. Os irmãos podem acessar o canal aí. O primeiro livro de Samuel todinho, irmãos, está gravado aí para a glória de Deus, todos os capítulos. Agora estamos já no segundo livro, irmãos. Vamos aprender a palavra do Senhor, irmãos. Aleluia. Versículo 2. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu o que saía e entrava, como Israel, e também o Senhor te disse: tu apacenta o meu povo, Israel serás sobre Israel, Eles estavam citando o que Deus já tinha falado. Oh, que maravilha! Versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi sobre rei de Israel. Algo aqui que é interessante, irmãos. Se os irmãos forem aí no canal, para a glória de Deus, no capítulo aleluia 17, onde Samuel, aqui no segundo livro de Samuel, Samuel já era morto, unge a Davi diante da sua família, de sua mãe, de seu pai, de seus irmãos. Houve uma unção de Deus sobre a vida de Davi, irmãos. Oh, aleluia. Aqui já no segundo livro de Samuel, você vai acessar aí o canal para a glória de Deus, capítulo 3 e 4.
não vou falar qual capítulo que está não para você poder acessar, você vai ver que houve uma segunda unção. Aleluia. Irmãos, e aqui ele é ungido novamente pela terceira vez diante do povo, irmãos. Que maravilha, irmãos. Os irmãos veem que houve três unções, né? Vamos falar assim, na vida de Davi, irmãos, para ele chegar aqui. Ah, irmãos, que maravilha. É a unção de Deus, irmãos, quando ela vem sobre a sua vida. Ah, irmãos, tem gente que o Senhor já desde o ventre escolheu, irmãos. A pessoa vai aprendendo, pessoa separada dentro do ministério, né, irmãos? Para um diaconato, depois um presbitério, ou aleluia, evangelista, né, pastor. Irmãos, e vai tendo essa unção, essa responsabilidade. A palavra fala assim, para aquele que é mais dado é mais cobrado. Ô, irmãos, Deus vai te usando, Deus vai dando autoridade, sabedoria na palavra. Você vê que Davi passou aqui, irmãos, tantas situações adversas na vida dele, aleluia, para chegar até esse momento. Ah, irmão, não tenha apavoramento, não queira as coisas, irmãos, antes da hora. A palavra de Deus fala assim, que a herança adquirida antes do tempo não será bem sucedida. Aleluia. Deus, o Senhor, tem tudo preparado na hora, no momento certo, para dar para sua vida aí, mulher e homem de Deus. Ah, mas eu quero agora. Não é assim, irmãos. Deus, ele não olha como o homem vê. Assim foi aconteceu com Davi. Samuel foi lá, olhou para os seus irmãos, viu nos seus irmãos homens de aparência física, né, vistosos, mas Deus falou assim, eu não vejo como o homem vê, eu vejo o coração. Viu Davi, irmãos, foi ungido lá dentro da sua casa. Davi foi passando várias situações na vida dele de aprendizado para chegar aqui até ser reconhecido por todo o povo. Irmão, irmã, Deus está trabalhando, Deus está te ensinando, Deus está segurando nas suas mãos e na minha, na nossa, para que nós viemos a estar sempre na presença do Senhor, estar aprendendo, recebendo, vivendo algo novo de Deus, uma experiência nova. Deus não trabalha com o velho, Deus não trabalha com o passado, Deus trabalha com aquilo que é novo. Davi sempre viveu diversas situações complicadas, difíceis. Você pode ler o livro de Salmos, quantas vezes Davi falava no Salmo, ainda que um exército me cercasse, nele confiaria, torrentes de inferno vêm contra mim, e tantas outras expressões que ele usa forte, irmãos. Mas Davi ia na sua caminhada, na sua fé, na medida que Deus ia dando para ele, ele ia caminhando e vencendo. Assim tem que ser a minha vida, irmãos, aleluia. O versículo aqui 4 fala assim, da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e 40 anos reinou. Olha, irmãos, aqui está dando até a idade dele aqui, para nós vermos e entendermos. Versículo 5. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Oh, aleluia. Olha, irmãos, aqui vem um complemento, né, do reinado, né? Todo o povo reconhece ele, irmãos. Que benção. Aleluia. Versículo 6. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e falaram a Davi, dizendo, não entrarás aqui, pois os cegos, os coxos, te repeliram, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Isso aconteceu, irmãos, na caminhada dele. Já falamos isso em outros vídeos, né? Não vamos adentrar na história de novo. Davi passou por isso, irmãos. Sabe, irmãos, o homem, a mulher de Deus, que teme ao Senhor, que honra ao Senhor, que quer viver piamente, servindo a Cristo, como fala em Filipenses, né? É necessário não só crer nele, mas também padecer por ele, vai ser repelido, irmãos. Você vai ouvir não. Muitas vezes as pessoas não vão querer a sua presença, não vão querer você perto. Irmãos, fizeram isso com Jesus. Jesus, quando foi para a cruz, ele chegou a dizer assim, Deus meu, por que me desamparaste? O próprio Cristo passou por isso, irmãos.
Deus não pôde olhar no filho dele, santo, justo, o nosso pecado, o seu, o meu pecado, irmãos. Passou por isso, nós vamos passar por causa de Jesus também, irmãos. De repente você está aí passando assim, eu estou tão sozinho, pessoas me deixaram, familiares me deixaram. Irmãos, o Senhor está contigo. Ele não te desamparará. Não temas, porque eu sou contigo. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Aqui o versículo de número 7. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião, e esta é a cidade de Davi. 8. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal, aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. 9. Assim habitou Davi na fortaleza e chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. Vamos ler até o 12, né? Que a gente comenta, explica aqui, depois a gente já entra no versículo 13, que é outro título, né? Aleluia. Assim habitou 10. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Oh, que maravilha. 11. E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, carpinteiros e pedreiros, que edificaram a casa, a Davi uma casa, né? Aleluia. Particular, casa dele. 12. E entendeu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o seu reino por amor do seu povo, né, irmãos? O Senhor era com ele. Oh, irmãos, tantas adversidades, tantas vezes fugindo de Saul, tantas coisas que Davi passou, irmãos. Mas a palavra fala que o Senhor era com ele. Irmãos, tem pessoas que pensam, irmãos, que Deus só é com alguém quando ele está tendo sua vitória, só as suas orações estão sendo respondidas, vive uma vida financeira muito abençoada, abastada. Irmãos, as coisas estão acontecendo, tem que acontecer para ser um sinal que Deus está com ele. Não, irmãos. Muitos homens na Bíblia, em momentos adversos, de prisões, inocentemente, José é um exemplo disso, Paulo e Silas e tantos outros irmãos, passaram tantas adversidades, tantas aflições, tantas tribulações. Eu não estou querendo, irmãos, aqui arrumar algo diferente do que está na Bíblia. Está isso na palavra. E Deus era com eles, irmãos. Daniel entrou dentro de uma cova dos leões para os homens ver que Deus era com ele. Deus fechou a boca dos leões. Os três que estavam com ele lá, irmãos, Misael, Ananias e Azarias, que tinha um outro nome lá dos deuses babilônicos, precisaram entrar numa fornalha de fogo, irmãos. Inocentemente, sim. Não era para entrar, mas entraram, irmãos. Deus foi com eles lá dentro da fornalha, os livrou, os protegeu. Irmão, quantos na Bíblia Sagrada, irmãos, passaram por adversidades e Deus era com eles e foi com eles e deu vitória para eles. Irmão, não é só quando você está recebendo as bênçãos nas adversidades, nas tribulações, nas aflições, Deus também é contigo, irmãos, porque Ele vai fazer você passar, para você crescer, amadurecer, ter mais firmeza, experiência com Ele e viver coisas sobrenaturais. Hoje, amanhã são outras, irmãos, assim vai indo. A vida de Davi nos ensina assim. Aleluia. O versículo aqui, 13, antes tem um título assim: os filhos de Davi nascidos em Jerusalém. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera a Hebron, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. Irmãos, nessa aliança, Velho Testamento, isso era feito. A Bíblia dava respaldo para isso, irmãos? Não. Se os irmãos lerem Deuteronômio, capítulo 17, ali havia ordenanças para o rei. E o rei não poderia ter muitas mulheres. Era proibido, irmãos. Mas aqui Davi, depois outros homens na Bíblia, abusaram disso, irmãos. E fizeram isso segundo a vontade deles. Deus permitiu, irmãos. Não é que Deus queria. Deus poderia ter feito alguma coisa ali? Poderia, irmãos. Mas Deus permitiu. Perderam a salvação deles, irmãos? A Bíblia não diz que perderam.
Foi uma permissão de Deus, mas não era para fazer. Hoje pessoas querem viver isso também, irmãos. Hoje a Bíblia fala, ó, o homem tem que ser marido de uma só mulher. O que é marido de uma só mulher? Tem que estar casado com uma só mulher. Uma só. Não pode viver ao mesmo tempo com 2, 3, 4, porque se chama poligamia. Viver com uma só mulher. Ah, irmãos, tem pessoas que querem buscar o passado da pessoa, seja do irmão e da irmã. Talvez no passado ela já foi casada uma vez, ou a irmã outra vez. Fala, não, mas ele está com 2, não está. Quando houve ali um desligamento aí daquela união naquele passado, o que é ligado na terra, irmãos, é ligado nos céus. O que é desligado, diz a palavra, desligado também. Então ele tem que estar unido a uma só mulher. Hoje, a nova aliança. Aqui, irmãos, os homens estavam abusando dessa liberdade. A palavra diz, versículo 14: e estes são os nomes do que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã e Salomão. Versículo 15: Ibar, Elisua, Nefege, Jafia. 16: Elisama, Eliada, Elifelete. 17: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi. O que ouvindo Davi, desceram à fortaleza. 18: e os filisteus vieram e estenderam pelo vale de Refaíns. 19: Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos as minhas mãos? E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Olha, irmãos, Davi não mudava a sua fé, a sua maneira de ser com o Senhor. Ele tinha falhas? Tínhamos. Nós estamos vendo aqui capítulo por capítulo, agora do segundo livro de Samuel, como já vimos todo do primeiro. Quantas falhas Davi teve, irmãos? Inúmeras falhas. Algumas que talvez alguém nunca viu. Nós estamos vendo aqui, lendo versículo por versículo. Mas Davi, irmãos, não vivia na mesma falha. Pedia perdão, se arrependia e continuava, irmãos. Por isso que a Bíblia aponta ele, fala dele como um homem segundo o coração de Deus. Mas ele nunca deixava de perder sua comunhão com Deus. Davi consultou o Senhor. O Senhor falou: vai que eu te darei vitória. Assim tem que ser a sua vida e a minha, irmãos. Aleluia. Versículo aqui de número, louvado seja Deus, 20. Então foi Davi a Baal-Perazim e feriu-os ali. Davi disse: rompeu o Senhor os meus inimigos diante de mim, como quem rompe as águas, porque isso chama o nome daquele lugar Baal-Perazim. Versículo 21. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi os seus homens, e os tomaram. Os filisteus tomaram a subir e estenderam pelo vale de Refaíns. 23. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás mais, rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. 24 e 25, e vamos encerrar e comentar. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu, e então diante de ti aferia o arraial dos filisteus. 25. E fez Davi assim como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus desde Geba até Geser. Irmãos, Davi não só consultava e falava com o Senhor todo momento, irmãos, como ele esperava Deus dar direção de que forma que ele ia, irmãos. Aleluia, que maravilhoso, irmãos. Nós vemos hoje pessoas que se dizem servos de Deus, irmãos, que querem fazer as coisas da sua forma, da sua maneira. Irmãos, Deus nem respondeu, Deus nem falou, não leu a palavra, não buscou a direção de Deus, irmãos. Querem tomar decisões precipitadas, querem tomar decisões erradas, querem sair, irmãos, na frente da ordem de Deus, irmãos. Irmãos, eu vou usar um ditado popular: quebram a cara, irmãos, caem, se machucam, se ferem, entram em situações, irmãos, que não é para entrar. Irmãos, olha o exemplo de Davi, irmãos. Tinha falhas? Tinha, mas vivia em oração, vivia falando. Consultar o Senhor é orar, irmãos, é conversar, esperar Deus responder. Irmãos, esse capítulo 5, irmãos, é maravilhoso. Quantas coisas nós falamos aqui de vários assuntos e aprendemos, irmãos. Temos que esperar Deus falar conosco, dar-nos a direção hoje pela palavra, através da fé.
orar com fé. Irmãos, sabemos sim que há várias coisas que querem nos impedir de orar, irmãos. Isso se chama pecado. Irmãos, tem um versículo na Bíblia que fala assim que a caridade, ela cobre uma multidão de pecados. Quando você ama, o amor de Deus está na sua vida, irmãos, você vai evitar pecar, errar, falhar, desejar o mal contra alguém. Assim Davi fazia, irmãos. Na prática, nós temos que fazer, irmãos. Amém? Capítulo 5 aqui, irmão, de 2 Samuel encerrado. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Irmãos, nos ajude aí no canal, deixando o seu joinha, compartilhando o link, irmãos, se inscrevendo. Isso, irmãos, para que a gente pregue a palavra, leve a palavra o mais longe que a gente conseguir através dessa rede social, irmãos. E almas, vidas que estão duvidosas, indecisas, se volte ao Senhor, se aceite o Senhor como Salvador, e aquele que saiu, volte para o Senhor, irmãos, e o nome do Senhor, nosso Deus, seja glorificado na nossa vida, porque esse canal é nosso, irmãos. Isso tudo é para a glória de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.